noite, pessoal, tudo bem? Vocês estão felizes aí, gente? Amém? Acho que alguns irmãos, os irmãos que ficaram em casa e são de manteiga, um grande abraço para vocês. Assistindo a gente online, tá assistindo a gente online hoje? Tá online? Tá online lá, ó. Galera. E os irmãos que não puderam vir, que são do grupo de risco, que ficaram em casa por conta disso. A esses também sejam bem-vindos e Deus abençoe vocês aí. E aos que estão aqui, bem-vindos também, tá bom, gente? Glória a Deus, gente. Você está sentindo a presença de Deus aí? Amém? Glória a Deus. Amém. Quero conversar com vocês sobre algo que é extremamente importante para a nossa vida, no qual uma vida sem isso não tem sentido. Uma vida sem isso não faz sentido nenhum. Para você que é solteiro, eu não estou falando de mulher, tá bom? Para você que está solteira também, não pense que eu estou falando do seu boy. Não é isso. Existe algo além disso. Algo... Obrigado. Algo muito importante para as nossas vidas. Eu sou pai há 1 ano e 2 meses praticamente. 1 ano e 2 meses e confesso que quando a Alice nasceu, de imediato quando ela nasceu, a minha vida não mudou no momento. Eu acho que isso é muito pessoal, mas para mim ela nasceu e nasceu, tem um Czinho aqui legal, amo ela, mas não foi aquela mudança. Acho que está muito alto aí. Não foi aquela mudança extraordinária, mas dia após dia, vocês estão me ouvindo bem aí, gente? É que aqui está bem esquisito, mas vai dar certo. Dia após dia, as mudanças foram acontecendo. Eu comecei a perceber a minha vida se transformando, sendo diferente. Algumas coisas que eu fazia eu já não podia fazer, algumas por necessidade, já que não dava para fazer por conta de uma filha, outras eu abri mão de fazer por entender a minha responsabilidade como pai. Então minha vida começou a ser transformada. Eu comecei a viver uma vida diferente, eu comecei a ser uma pessoa diferente por conta disso. E de verdade a minha vida começou a fazer muito mais sentido, porque eu percebi que muitas das coisas que eu passei a fazer, eu fazia pensando, cara, minha filha precisa olhar para mim e ver em mim um bom homem, precisa olhar para mim e ver em mim um bom pai, um bom marido, para que quando ela cresça, ela possa buscar um homem e um marido que seja melhor do que eu sou. Amém? E eu comecei eu tenho me preocupado com isso todos os dias, eu tenho pensado nisso todos os dias. E de verdade, você que não tem filho ainda, você vai perceber, quando você tiver filho, que a sua vida fará muito mais sentido. A partir do momento que você tem filho, você começa a perceber, cara, eu tenho que fazer acontecer agora, né? Eu tenho que ir para cima, eu tenho que ir para a luta, porque agora tem um curuminzinho, uma cunhantã lá em casa que quer comer, quer mamar, e ela não pergunta se não tem leite ou não tem. A Alice não olha para mim e pergunta, papai, tem leite, tem comida? Ela chora e ela quer comer, cara. Graças a Deus tem. Mas uma vida que faça sentido, uma vida que você olha e percebe, cara, que legal, amém, eu sou importante, eu tenho um papel fundamental. Hoje eu tenho um papel fundamental na vida da minha filha. Eu preciso suprir a minha filha, eu preciso ser parte do que ela vai ser. Estou tendo um papel fundamental na vida dela, amém? E o que é uma vida que faz sentido? Para você, o que é uma vida que faz sentido? Para algumas pessoas, uma vida que faz sentido é uma vida de um famoso, é ser famoso. Para algumas pessoas, ter uma vida com sentido é isso, é eu ter 140 mil seguidores no Instagram, e as pessoas vão olhar para mim e vão falar, uau, esse pastor aí é o cara.
Você viu quantos seguidores ele tem? 140 mil, e nenhum deles é Mohamed, nenhum é fake. É tudo gente mesmo de verdade. Para algumas pessoas isso é ter uma vida com sentido, isso é ser bem sucedido. Eu tenho muitos seguidores. Para outros é eu ser milionário. Eu tenho que ser milionário, e quando eu sou milionário, realmente a vida começa a ter um sentido. Eu começo a ser um cara de sucesso porque eu tenho muita grana, e eu posso fazer o que eu quiser com o dinheiro que eu tenho. Eu posso conquistar o que eu quiser com o meu dinheiro. Então aí sim eu sou um cara bem sucedido. Aí sim eu tenho realmente uma vida que faça um sentido. Mas a verdade é que ter um sentido na vida, ter sucesso na vida, é algo que vai muito além disso. Eu tenho entendido que o maior sucesso que eu posso ter é ter um legado e deixar um legado estabelecido na minha casa e na minha família. É eu poder olhar para trás e olhar para minha filha e falar: cara, ela está entendendo, ela caminha dentro da verdade, ela entende a verdade de Deus. Então eu estou realizando o meu trabalho de ser um bom pai com sucesso. Para mim isso é o maior exemplo de sucesso hoje. Eu estou na frente de 2 pastores bem sucedidos, porque eles cuidaram bem do filho dele, que olha, que coisa que virou. Amém, né? Mas, para você, o que é ser bem sucedido, cara? O que é ser bem sucedido para você? Ai, pastor, para mim, ser bem sucedido é eu ter uma Ferrari e mandar arrastar para cima. Para mim, ser bem sucedido é quando eu chegar nos meus 10 mil seguidores e poder falar para a galera: arrasta para cima aí. Ou eu poder andar na rua e falar: sabe qual é o meu carro? É aquele ali, é o Porsche. Isso é ser bem sucedido para alguns. Mas o que é ser bem sucedido para você? Se você tem esse entendimento de sucesso, de ter uma vida com sentido, e ele se limita a isso, cara, me desculpe, mas você já se perdeu há um bom tempo. Você ainda não entendeu a verdade do Evangelho de Deus. Porque se o sucesso é eu ter muito dinheiro, eu ser milionário, o preço do sucesso para alguns é a família. Muitos passam horas e horas e horas trabalhando, viram um dia trabalhando e tem um sucesso profissional extraordinário, mas no fim perde a família. Outros trabalham muito, viajam, fazem grandes negócios e ganham muito dinheiro e têm muitos seguidores, mas o preço do sucesso é ter a esposa dele ou a ex-esposa com o Ricardão e ver o filho dele chamando o Ricardão de pai. Uau, que sucesso! Você quer ser bem sucedido assim? Amém? Não, ainda bem que ninguém falou amém, né? Se isso é sucesso, o preço desse sucesso pode sair muito caro. E nós precisamos entender a realidade de Deus. Nós vivemos numa época, nós vivemos num momento onde existem muitas pessoas que vivem sem propósito de vida algum. As pessoas vivem sem propósito, vivem depressivas porque não sabem o motivo de estarem no mundo, não sabem o que fazem aqui no mundo, qual é o papel delas aqui no mundo, e vivem depressivas. Outros tiram a sua própria vida por não entenderem o que eles têm que fazer. Qual é o meu papel? Eu não sei, eu não me encontro, eu não sei onde eu estou, eu não sei o que eu devo fazer. Você não consegue enxergar um propósito de vida. E um homem que vive sem propósito, ele já está morto. Uma pessoa sem propósito já nem está mais viva. C.S. Lewis diz uma frase muito interessante, eu quero ler com você. Ele diz que o maior fracasso na vida é obter sucesso na tarefa errada. O sucesso por si só não é suficiente. Temos de ser bem-sucedidos na atividade correta. A sinceridade sozinha não é suficiente, porque podemos ser sinceramente errados. A fidelidade por si só não é suficiente, porque
é possível ser fiéis à fé errada. O compromisso por si só pode ter uma causa incorreta, ele não é suficiente. Deus designou você para um propósito, amém? E qualquer coisa diferente disso é um fracasso. Viver dentro do propósito de Deus não é ser bem-sucedido. Você pode ser extremamente bem-sucedido e no fim de tudo, Deus olhar para você lá no grande dia e falar: cara, você não fez nada do que eu queria que você fizesse. A pior coisa para uma pessoa é ela ser muito boa naquilo que não é aquilo que Deus quer que ela faça, porque ela vai passar a vida inteira achando que é aquilo que ela tem que fazer. E quando chegar no grande dia, Deus vai falar: ô menino, jovem, Deus quer que você entenda o propósito pelo qual Ele te chamou. Deus quer hoje te dar uma noção, um entendimento, um senso de propósito, para que você entenda o motivo de você estar vivo, para que você pare, você e eu paremos, pairamos? E agora? Paremos? Paremos? O pessoal ficou na dúvida ali, hein? Mas é professora de português. Paremos, tá certo. Você e eu paremos de viver a nossa vida como meros robôs que não veem um propósito em nada que fazem. Você vai ao trabalho para pagar boleto, você vem à igreja para o pastor ver que você veio, você vai ao mercado para você não passar fome. Tudo que você faz é sem propósito, tudo que nós fazemos é sem propósito. Uma vida sem propósito não vale a pena ser vivida, não vale a pena ser vivida. Em Eclesiastes capítulo 4, no versículo 7, o rei Salomão, o homem que teve as maiores riquezas de toda a terra, o homem que teve mais mulheres do que qualquer um cafajeste poderia ter, ele diz o seguinte, Eclesiastes capítulo 4, versículo 7, observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol, é o caso do homem que vive completamente sozinho. Calma, solteiro, não é isso. Sem filho, nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. Uma vida sem propósito, uma vida sem ter uma família para compartilhar o que Deus tem feito, uma vida sem estar em um corpo, em uma família espiritual, não vale a pena ser vivida. Deus te chamou com um propósito, Deus te chamou para ser parte de uma família, Deus não te chamou para andar sozinho pelo mundo. Em Salmos diz que Deus faz com que o solitário encontre uma família. Então, se você que está assistindo, se você chegou aqui hoje, é um desigrejado, hoje é o dia de você encontrar uma família, amém? Porque a partir dessa família, você vai começar a entender o teu propósito dentro do corpo, amém? E é isso que nós precisamos entender. Apesar de nós entendermos o mais simples, que é a comissão geral que Deus nos deu uma comissão e nos comissionou, claro, para algo claro para todos nós, que é pregar o Evangelho de Deus, que é expandir o reino de Deus, propagar a verdade, a boa nova de Deus a toda criatura. Todos nós, como parte do corpo de Cristo, entendemos essa responsabilidade, amém? Nós precisamos trabalhar diante disso, mas a verdade é que a Bíblia nos ensina que a igreja é uma noiva, que nós somos um corpo e Cristo é o cabeça, amém? Então você sozinho, você não é um corpo, eu muito menos, mas você sozinho não é um corpo. Você pode ser um dedo, você pode ser um braço, você pode ser uma perna, você pode ser parte do corpo, mas você sozinho não é o corpo, amém? Por isso aquela ideia de falar eu sou a igreja está errada. Você sozinho não é igreja, mas nós, vivendo em comunidade, somos a igreja. A igreja é afiada um pelo outro, e você sozinho nunca vai se afiar, você sozinho vai ser o seu próprio Deus. Você sozinho vai achar que não tem erro. Quando nós caminhamos sozinho,
nós não percebemos os nossos erros. Quando caminhamos sozinhos, não percebemos as nossas falhas. Nós precisamos de pessoas que nos direcionem e nos impulsionem a viver uma vida melhor. Amém? Amém, gente? Vocês estão aí? Glória a Deus. Então, como parte do corpo que você pode ser um polegar que dá legal para todo mundo. Existem pessoas que são como um polegar, são sempre felizes, estão sempre sorrindo e falam: uau, esse cara é legal. Outros têm uma veia profética e apontam um destino para você, ou apontam um dedo na tua cara e falam que você precisa mudar, precisa ser transformado. Cada um dentro do corpo exerce um papel fundamental, amém? Mas, enquanto nós tivermos uma atitude ruim de sermos parte que não quer fazer nada, sabe, algumas pessoas, me desculpe, não me entenda mal, mas alguns sentem vontade de ser a bunda do corpo, que é para ficar sentada, só sentado, sem fazer nada, sabe? Eu sou essa parte, eu fico aqui, relaxadão e vendo Jesus agir. Cara, não é isso. Deus te chamou para ser parte naquilo que Ele está fazendo. Deus te chamou com um papel fundamental naquilo que Ele está realizando. Deus te chamou com um papel fundamental na vida dessa pessoa que está do teu lado, atrás de você e na frente de você. Você precisa, como parte do corpo, assumir a sua responsabilidade e começar a agir conforme o chamado e o propósito que Deus tem para a tua vida, amém? Então, cada um de nós recebeu uma comissão diferente, individual, de maneira individual. Cada um temos uma porção específica daquilo que Deus tem para realizar na nossa vida. E o nosso papel principal é apressar a vinda de Cristo, é propagar o Evangelho para que Cristo volte e possa redimir toda a terra. Mas para isso nós precisamos entender o nosso propósito como parte do corpo. Qual é o seu propósito hoje, aqui nessa casa? Qual é o seu propósito dentro da sua família? Será que você consegue hoje entender e ter um propósito para estar aqui hoje? Ou nós estamos aqui simplesmente na igreja para cumprir uma agenda? Estamos aqui na igreja para simplesmente fazer algo no domingo porque eu não gosto do Faustão? Faustão é tão legal, gente. Por que nós estamos aqui? Qual o propósito? Qual é o meu propósito dentro do corpo? Qual é o teu propósito dentro do corpo? Qual é o teu propósito de forma geral dentro do que Deus está fazendo? E a pergunta que eu te faço: você está vivendo dentro desse propósito? Será que temos vivido para realizar o propósito de Deus? Ou temos vivido simplesmente para termos uma vida feliz, para termos uma boa vida? Os tempos são difíceis, igreja. A cada dia mais se aproxima o grande dia, e a cada dia que passa as coisas começam a se estreitar. A cada dia que passa a igreja precisa começar a se posicionar verdadeiramente como igreja. Mas para isso é necessário que os filhos se levantem e falem: cara, eu vou assumir a minha responsabilidade, amém? Você está disposto a assumir sua responsabilidade, amém? Glória a Deus. Porque enquanto nós titubearmos, enquanto nós estamos na dúvida de assumir nossa responsabilidade, crianças, bebês são ceifados no nosso país vizinho, porque eles não param para pensar. Eles se posicionaram, o mundo se posicionou, e nós estamos sentados olhando e falando: Deus, eu quero o meu milagre. Eu não estou falando que você não deve correr atrás do seu milagre, não. Mas antes disso, será que você e eu temos assumido a nossa responsabilidade como parte do corpo? Ou será que vamos esperar que o presidente assuma a responsabilidade dele, que o governador assuma a responsabilidade dele, até que crianças, que bebês, que seus netos, que seus bisnetos também sejam ceifados dentro da barriga de uma mulher? Amém? Jesus era um cara que entendia o propósito dele. Quando a gente fala de propósito, não tem como nós pensarmos em um outro homem que cumpriu o propósito dele de maneira perfeita. De maneira perfeita.
Abra a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 10. Diz assim: E o anjo lhe disse: Não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O anjo fala aos pastores que o Salvador havia nascido. Nasceu hoje o Salvador. Lá no capítulo 19 de Lucas, no versículo 10, diz: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Buscar e salvar o que se havia perdido. Qual que foi o propósito principal de Deus aqui na terra? Trazer salvação e reconciliação do homem com Deus, amém? Deus veio com esse propósito. Jesus veio até nós, Deus se fez carne, habitou entre nós, com um propósito que nós pudéssemos ser reconciliados com o Pai, através da sua morte. E a morte de Cristo nos deu vida, amém? E Cristo, Jesus, cumpriu o seu propósito de maneira perfeita. A Bíblia diz, as profecias apontavam que haveria de vir o Messias, o Salvador. E se nós formos perceber durante a Bíblia, desde criança, Jesus sabia do propósito dele e entendia a sua responsabilidade. A Bíblia relata um momento em que José e Maria estão voltando de Jerusalém, e no meio do caminho eles percebem que Jesus não está mais com eles. E eles começam a procurar Jesus, e eles vão à casa dos amigos, dos conhecidos, e eles já estavam longe, o Uber estava dando R$25 de Uber, e aí eles pensam, cara, vou ter que voltar lá para Jerusalém. Vão para Jerusalém, chegando em Jerusalém, de volta eles encontram Jesus. Aonde Jesus estava? No templo, ensinando os mestres, no templo, fazendo o trabalho dele. José e Maria olham para Jesus e falam, menino, o que você está fazendo aí, cara? A gente estava lá na Compensa, já longe pra caramba para chegar em casa, e a gente percebeu que você não estava, e a gente teve que voltar aqui. Jesus olha para eles e fala, ei, eu estou fazendo o trabalho do meu Pai. Eu estou fazendo aquilo pelo qual o meu Pai me chamou para fazer. Fiquem tranquilos, vocês não sabem disso? Jesus, o menino, já sabia o propósito dele. Ainda que a sua mãe aqui na terra e o seu pai aqui na terra, José e Maria, não entendessem isso de maneira plena, mas Jesus, pequeno, já entendia o que ele haveria de fazer aqui. Amém? Lá em João capítulo 17, abra lá, João capítulo 17, a partir do versículo 1. As profecias diziam, os anjos falavam o que Jesus haveria de ser. Ele seria o Salvador. E aqui em João 17 nós vemos a oração de Jesus, e veja o que ele fala. Jesus falou assim, e levantando seus olhos do céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos que lhe deste. Para que dê a vida eterna, Jesus sabia que o propósito dele era trazer a vida eterna para aqueles que estavam aqui. E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus na oração fala, Pai, eu consumei a obra que o Senhor me deu para fazer. E eu pergunto para você, se Deus olhasse para você hoje, você poderia falar que você consumou a obra que o Pai lhe entregou para realizar aqui nessa terra?
Ou se não consumou, será que você poderia ao menos falar: Pai, eu estou no caminho para realizar o meu propósito? Eu estou caminhando para realizar esse propósito? Ou será que falaremos: Jesus, carpe diem, né? Estou vivendo minha vida, Deus. Sustenta aí que 2022 está chegando e em 2022 a gente se acerta. Por enquanto é o meu momento. Deixa eu brilhar primeiro. Sabe, gente, nós passamos a vida, muitas das vezes, querendo viver aquilo que nós queremos, porque nós nos esquecemos que o Pai já nos comprou, então nós pertencemos a Ele, nós somos dele. Então como queremos nós, criatura, querer ensinar o Pai, o Criador que deu a vida, como fazer as coisas? Porque não confiamos naquele que criou a vida e sabe melhor do que eu e você como nós devemos vivê-la. Amém? Aleluia. Jesus, na sua oração, fala de Deus: eu já fiz, meu trabalho está feito aqui, eu já realizei o meu propósito. A verdade é que Jesus, quando enviado à terra, ele sabia plenamente o propósito dele, ele sabia plenamente o que ele haveria de fazer, ele tinha certeza do que ele iria realizar, ele sabia que ele precisava reconciliar o homem a Deus, ele precisava realizar essa obra. Caberia a Cristo, caberia ao Senhor Jesus instaurar o reino de Deus aqui na terra. Cristo vem para dar início, ele dá o primeiro passo. E a verdade é que Jesus veio ao mundo disposto a fazer qualquer coisa, mas ele queria realizar o propósito de Deus acima de tudo. Jesus morreu para que o propósito fosse realizado. Jesus morreu, mas realizou o propósito dele. Muitos de nós não queremos gastar o solado do nosso tênis. Muitos de nós não queremos sujar as nossas roupas. Muitos de nós fugimos da realidade de Deus e achamos que estamos vivendo algo diferente. Jesus morreu para realizar o propósito dele. E se você hoje ainda está muito vivo, eu te convido a morrer um pouquinho mais. Se você hoje ainda está desejando viver as tuas vontades, os seus desejos, eu te convido a morrer um pouquinho mais. Assim como Jesus morreu, mas realizou a vontade do Pai, eu oro para que nós morramos para nós mesmos, para que Cristo possa viver em mim e em você, amém? Aleluia. Sabe, gente, a gente ora, a gente pede as coisas para Deus. Eu dei um exemplo de manhã e é bem verdade. A gente ora para Deus e pede: Deus, me dá um carro. Deus, me dá um carro. Deus, eu preciso de um carro para realizar a tua obra. Quando o Senhor me der um carro, nossa, aí sim, Deus, eu vou abençoar a igreja. Vai ser uma bênção. Não vai. Deus é um bom pai. Deus é um cara legal. Vai lá e te dá um carro. Um carro bom. Tão bom que você esquece e tem medo até de dar carona para os irmãos, cara. Cara, você fala: Deus, me dá um carro, quando o Senhor me der eu vou abençoar. E quando você sai da igreja, o irmãozinho está na parada, você fala: vai com Deus, tchau. Buzina pro cara ainda assim, pim, pim. Quando Deus te abençoar, você vai ver, meu irmão. Sabe, gente, eu já conheci pessoas que, de verdade, eu conheci pessoas que não davam carona porque as pessoas iam sujar o tapete do carro. Você está aqui hoje, é brincadeira. Mas se você está aí, meu amigo, se você também vive desse jeito, é para você. Mas de verdade, pessoas que, nossa, o carro é para a obra de Deus, mas ninguém pode entrar nele. É a sua obra, meu amigo. Sabe, a gente coloca tantos problemas, dificuldades para realizar o propósito de Deus, para fazer coisas que glorifiquem a Deus, obras que glorifiquem ao Pai.
A pastora Thelma subia em caminhão para falar de Jesus, cara. E hoje existem pessoas que não conseguem escrever um Jesus no Instagram com medo de perder seguidor. Pessoas que não conseguem compartilhar algo que fale contra o aborto, falando, não posso compartilhar, senão as pessoas não vão me seguir, porque o politicamente correto fala que a gente tem que ser a favor do aborto. Igreja, Deus não vem buscar uma igreja politicamente correta. Deus vem buscar uma igreja imaculada, que não se dobrou diante das tentações e prazeres que o mundo quer nos ofertar. Aleluia. Se Jesus vivesse hoje, cara, você ia ver Jesus andando de carro, cheio de mendigo, prostituta dentro do carro, você ia falar, esse Jesus está de onda. Eu tenho certeza que Jesus ia dar carona para todo mundo e trazer para a igreja. E eu tenho certeza que nós olharemos e falaríamos, esse Jesus não sei não, hein? Esse cara aí. Jesus nunca foi politicamente correto. Jesus só seguiu tudo que o seu pai mandou ele fazer. Amém? Você quer hoje ser aceito pela sociedade? Então negue a Jesus. Mas você quer ser aceito por Jesus? Negue o que a sociedade lhe oferece. Amém? Amém, meus irmãos. Alguém certo do propósito de Deus, ele caminha em direção para realizar o propósito, ainda que ele precise morrer para isso. Aleluia. Jesus entendia e Jesus vivia o propósito de Deus para a vida dele. Mas não basta entender o propósito de Deus. Você precisa discernir o tempo, você precisa discernir os tempos, as estações. Você precisa compreender isso. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26, versículo 36. Mateus 26, 36 diz, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar, pudeste orar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo, Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecidos, porque os olhos estavam pesados. Quem estiver dormindo, acorda aí, gente. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Nesse momento Jesus está no Getsêmani, Pedro e os filhos de Zebedeu estão com muito sono. Talvez você já tenha vindo ao culto assim, com muito sono. Mas Deus te chama para vigiar e orar, cara. Não dorme não. Senão vão tirar foto tua dormindo e vão postar no Instagram. Mas Jesus consegue discernir o tempo. Ele fala, é chegada a hora. Agora é o momento. Esse é o momento. Por que e como Jesus consegue discernir?
Todas as passagens que a gente leu até aqui, praticamente todas, falavam de um Jesus que estava orando ao Pai. Só quem tem conexão com Deus consegue discernir aquilo que é falado no seu espírito. Só quem discerne no espírito consegue discernir as estações, discernir os tempos. E nós vivemos em tempos difíceis, sim. Nós vivemos em tempos tenebrosos para o mundo. E nós precisamos discernir e entender esses tempos, amém? Jesus discernia as estações, Jesus discernia os tempos, porque ele se relacionava o tempo inteiro com o seu Pai. Agora, infelizmente, nós não podemos achar que vamos compreender o que está rolando, compreender o que está acontecendo. Sabe quando você chega numa rodinha, as pessoas estão conversando sobre algo, e você fica, cara, não estou entendendo nada que estão falando aí, cara. Esse negócio de Jesus está voltando, esse negócio de não estou entendendo. Porque só discerne no Espírito aquele que conversa com seu Pai, aquele que se relaciona com Ele. E se você não se relaciona, se nós não nos relacionamos com Deus, nós nunca estaremos aptos a discernir aquilo que Deus quer nos falar. E Deus nos dá direcionamento, Deus nos dá um propósito, e Deus nos ensina e nos dá um momento certo. Sabe, teve muitas pessoas durante essa pandemia que ficaram mais ricas do que já eram. E eu não estou falando tudo simplesmente de discernir o tempo espiritual, mas eu quero que você entenda a percepção que essas pessoas tiveram e a percepção que nós podemos ter também no mundo espiritual e no nosso mundo mesmo, naquilo que Deus está fazendo. Eu conheci um pastor que antes da pandemia, antes que começasse a pandemia, passando por um momento muito difícil, a esposa estava com câncer, e Deus falou com ele, falou, cara, pega todo o dinheiro que você tem e investe na bolsa agora. Ele falou, pô, mas eu vou investir agora, investe todo o dinheiro que você tem na bolsa agora. Ele investiu o dinheiro, começou a pandemia, veio caos, veio crise, veio tudo, e agora, passado alguns meses depois, ele triplicou o valor que ele havia investido. Isso pode parecer loucura para muita gente, mas quem consegue discernir o tempo, as estações, consegue se antecipar aquilo que vai acontecer, amém? E de verdade, às vezes nós estamos estagnados, parados e não entendemos, não percebemos aquilo que Deus está fazendo, porque nós não temos um relacionamento, uma conexão com o Pai, que vai nos dizer, cara, é agora, vai, empreende, porque eu tenho algo para você. De verdade, Deus quer levantar empreendedores nessa igreja, empresários, eu creio nisso de verdade. E se você está entendendo o teu propósito, você precisa começar a orar para Deus, para discernir o tempo certo de dar esse passo, o tempo certo de responder a isso, e começar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu não estou falando aqui tudo, nem tudo que eu estou falando é questão espiritual. O teu propósito pode sim ser um grande empresário nessa cidade, mas o que você vai fazer com esse dinheiro? Esse é o problema. O teu propósito não é ser rico, mas o teu propósito pode ser abençoar a noiva de Cristo sendo um grande empresário. Mas você precisa entender o seu propósito e discernir as estações, discernir os tempos daquilo que Deus está fazendo. No Velho Testamento nós vamos várias e várias vezes Deus usando profetas para falar para as nações o que Ele haveria de fazer, para avisar as nações daquilo que haveria de acontecer, para avisar Israel aquilo que haveria de vir. Hoje eu e você somos profetas nessa nação, somos reis e sacerdotes diante de Deus. Nós só precisamos nos conectar com Deus e entender o que Ele quer fazer nesse tempo, amém? Aleluia! Precisamos assumir o nosso papel, como eu já falei outras vezes aqui, de reis e sacerdotes, entendendo nossa responsabilidade. Ou passaremos a vida inteira culpando outros pela nossa falta de relacionamento com Deus, culpando outros pela nossa falta de dinheiro, por tudo que acontece, é culpa de todo mundo. Você tem duas opções: ser um vitimista e reclamar de tudo, achar que tudo que acontece é culpa dos outros, ou você pode se posicionar como um sacerdote, como um rei, assumir o teu papel e começar a ser um protagonista daquilo que Deus tem para fazer. Agora, onde você quer estar? Aonde você quer estar?
Aonde nós estaremos? Deus te chama para se levantar, Deus te chama para se posicionar, para assumir o seu papel, para entender o seu propósito e começar a realizar aquilo que Deus tem para fazer, cara. Já chega, de verdade, igreja, já chega de nós ficarmos sentados esperando o pastor fazer aquilo que você tem que fazer, esperando o líder fazer aquilo que cabe a você realizar. Assumamos a nossa responsabilidade. Até quando nós vamos olhar e falar, poxa, se acontecesse aquilo ia ser bom, se tivesse aquilo lá ia ser muito bom. Deus está despertando você, Deus está convidando você a ser parte disso que Ele está fazendo. Amém? Glória a Deus. Vocês estão aí ainda, gente? Amém? Vocês ainda estão felizes? Amém. Lá em Marcos 14, 42, Jesus também mais uma vez entende, discerne o tempo. Ele fala, basta, é chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Aqueles que discerniram o tempo de Deus, que estão discernindo o tempo de Deus, o que Ele está fazendo, começa a se preparar para uma nova estação, começa a se preparar para aquilo que Deus tem feito nessa cidade, para aquilo que Deus tem feito nesse país, para aquilo que Deus está realizando no mundo espiritual. Amém? Aleluia. Então não basta você simplesmente entender o seu propósito. Se você chegou aqui sem entender o seu propósito, e você está pensando, cara, ele está falando tudo isso, mas eu não entendo o meu propósito ainda. Sabe qual é o teu propósito principal? Se relacionar com Deus. O teu propósito não é ser um pastor, o teu propósito não é ser um missionário, mas é primeiramente ter uma vida de relacionamento com Deus, ter uma vida de intimidade com Deus. Ser pastor, ser missionário, ser tudo isso é uma vocação que Deus pode te dar. Mas se você não entende a sua vocação ainda, tenha uma vida de relacionamento com Deus, viva debaixo desse propósito de se conectar com o Pai, que a partir disso Deus vai te dar direcionamentos de como você deve agir, onde você deve agir, o que fazer. Deus não quer que você viva uma vida sem propósito, uma vida sem vontade de ser vivida. Ser cristão é ser feliz, ser cristão é ter um entendimento para onde eu vou e o que eu vou fazer. Ser cristão não é ficar andando perdido, cara. Ser cristão não é ficar andando perdido, ser cristão não é vir à igreja no domingo. Eu não estou perdido, eu venho para a igreja no domingo, não. Ser cristão é entender que quando eu acordo, eu sei o propósito que eu tenho para fazer naquele dia. Quando eu me deito, eu sei que no outro dia eu tenho um outro propósito. Meu propósito permanece vivo em Cristo Jesus diante de qualquer situação, cara. Aleluia. Aleluia. É impossível nós nos movermos no tempo de Deus sem nós conhecermos o coração de Deus. Se nós não nos relacionamos com Deus, nós não conhecemos o coração dele, nunca saberemos o que ele deseja para as nossas vidas. Viveremos à toa, viveremos aleatoriamente, perdidos. E esse não é o desejo de Deus para a nossa vida, amém? E aí você pode pensar, cara, amém, amém, pastor, glória a Deus, eu sei meu propósito, eu estou entendendo, eu estou discernindo o tempo, eu estou entendendo o que Deus tem para fazer. Eu vou empreender, eu vou começar a me mexer, eu vou começar a fazer algo. Mas eu tenho medo, pastor, eu tenho medo, eu tenho um frio na barriga. Eu estou com medo do que vai acontecer, eu não sei como vai ser. Abre a tua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, diz assim: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos impuros e curar todo tipo de enfermidade e doença. Amém? A verdade é que se Deus te levantou com um propósito, se você entende esse propósito, se você discerne o tempo disso tudo, tenha certeza que Deus derrama sobre a sua vida poder e autoridade. Amém?
Deus derrama poder e autoridade para você realizar aquilo pelo qual Ele te chamou para fazer. Se Deus te chamou, se Deus te comissionou, Ele vai te dar poder e autoridade, assim como Ele disse para aqueles 12 discípulos: eu estou dando a vocês poder e autoridade para vocês expulsarem demônios, para vocês curarem enfermos. Deus está derramando hoje poder e autoridade para você empreender em meio ao caos, para você tomar uma atitude na sua família e começar a agir conforme a vontade de Deus, cara. Você não se move pelo que o mundo diz, você se move pela palavra de Deus. E se a palavra disse para você que você tem a autoridade de Deus na sua vida, e não é a pandemia que vai dizer o contrário, não é o governador que vai dizer o contrário, porque a palavra de Deus está acima de todas as coisas, amém? Aleluia! Nós precisamos entender isso. Deus derrama autoridade e poder sobre aqueles pelo qual Ele chama. Aleluia, se Deus te chamou, Ele te deu poder e autoridade, só vai e faz aquilo que Deus quer, cara. Aleluia. Deus dá propósito. Jesus enviou os 12 discípulos e ordenou a eles falando: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, lá no versículo 5 mais ou menos. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Deus dá um propósito para os discípulos. Se Deus te deu um propósito, se você tem a palavra de Deus, vá com poder e autoridade, viva aquilo que Deus tem para a tua vida. Se Deus te chamou para ser um empreendedor e você está esperando uma resposta do governo, o governo nunca vai te responder. A resposta não vem do presidente, a resposta não vem do governo, a resposta vem de Deus, e você caminha debaixo da palavra de Deus. Creia nessa palavra, creia no que Deus já disse sobre você. Entenda algo: quando Deus diz algo ao seu respeito, não precisa que nada mais aconteça, porque quando Deus diz, já é. Se Deus disse, já é. Se posicione e viva como tal. Se Deus disse que você é rei, viva como rei. Se Deus disse que você é sacerdote, viva como sacerdote. Se Deus disse que você era um empreendedor, se posicione como tal e comece a agir dessa maneira. Aleluia. Aleluia. Já encerrando, Deus deu instruções acerca das situações que haveriam de acontecer com aqueles discípulos. Jesus dá instruções para eles. Do versículo 9 até o versículo 42, nós vemos Jesus instruindo os seus discípulos. Ele começa o versículo 9 falando: não levem cinto de moedas de ouro, prata ou mesmo de cobre, não levam bolsa de viagem, nem outra muda de roupa. Ele vai dando todas as instruções aos seus discípulos de como eles devem fazer. Da mesma forma, Cristo faz conosco. Da mesma forma, Jesus faz conosco. Se nós entendemos que nós somos comissionados, nós precisamos também buscar o poder de Deus, precisamos entender o seu propósito e precisamos também das instruções que vêm de Jesus, amém? Aleluia. Igreja, Deus quer levantar pessoas grandes nesse lugar, de verdade. Essa cidade está cansada de pessoas corruptas. O Brasil está cansado de pessoas corruptas. E o que vai transformar isso não é unicamente o seu voto, mas é o seu posicionamento em querer fazer diferente. É o seu posicionamento em assumir a sua responsabilidade. É o seu posicionamento em fazer diferente. Se você só vê corrupção, comece a agir diferente. Deus quer te convidar para viver um tempo profundo com Ele, amém? Quero que você fique de pé, em nome de Jesus. Se você entende a comissão de Deus para a tua vida, se você entende o que Deus tem para a tua vida, mas se você não busca isso de verdade, se você não mergulha nisso de todo o coração, você vai estar sempre se movendo
por demanda, você vai estar se movendo pela força do seu braço. Mas Deus te convida hoje para realizar e fazer as coisas debaixo da vontade de Deus, amém? Porque o nosso braço cansa, a nossa vontade se muda, o nosso desejo se transforma, mas a vontade de Deus permanece para sempre na nossa vida. O propósito de Deus permanece fiel conosco, ainda que nós sejamos infiéis. Aleluia. Deus te convida hoje, cara, a começar a exercer e ser parte daquilo que Ele está fazendo. Deus tem um propósito para cada um, e um propósito incrível para cada um. Sabe qual é a diferença de duas pessoas que crescem na mesma casa, que frequentam a mesma igreja, que vivem da mesma maneira, mas no fim de tudo, um é fracasso e outro não? Um entendeu o seu propósito de vida e viveu para realizar esse propósito, e o outro não. Deus te chama hoje para entender o teu propósito de vida e começar a viver em busca de realizar esse propósito. Mas não cabe a mim, como pastor, dizer qual é o teu propósito. Não cabe a liderança da igreja, não cabe a música, não cabe a ninguém, só cabe a você e Deus. Uma busca por Deus para entender: Deus, qual é o meu propósito, Deus? Eu estou cansado de viver sem entender porque eu estou aqui. Eu estou cansado de viver sem saber para onde e o que fazer. Deus te chama para viver aquilo que Ele tem para você. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Eu quero que você ponha a mão no teu coração. Põe a mão no seu coração. Eu quero que você comece a refletir se você tem vivido tudo aquilo que Deus te chamou para viver. Se você tem vivido plenamente os propósitos de Deus na tua vida. Aleluia. Aleluia. Será que você quer viver a vida inteira como alguém que fez coisas boas, que realizou coisas legais, mas no fim de tudo não fez aquilo que o teu pai queria que você fizesse? Não fez aquilo que Deus desejava que você fizesse? Deus não quer que você perca anos da sua vida, que você perca tempos da sua vida perdido. Deus te chama hoje para se levantar. Deus te chama hoje para se levantar e ser parte daquilo que Ele está fazendo. E se um dia você já viveu dentro dos propósitos de Deus, mas por algum motivo, seja lá qual for, você se perdeu nas suas vontades, se perdeu nos seus desejos, Deus te chama hoje de volta, cara. Deus te chama de volta e fala: cara, eu estou aqui, eu quero caminhar com você, eu quero que você viva aquilo que eu tenho para você, os meus projetos, os meus planos. Talvez você esteja vivendo uma coisa muito louca, muito legal, mas como a palavra de Deus diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que eu tenho preparado. Deus tem algo preparado muito maior e muito melhor do que você possa pensar ou imaginar. Os propósitos, os planos de Deus vão muito além do que você pode imaginar. Só confie nos planos, só confie no propósito e avance em direção àquilo que Deus tem te chamado, cara. Você não precisa enxergar tudo, você só precisa confiar em Deus e avançar. É confiar em Deus, crer no direcionamento de Deus. Aleluia. Aleluia. Ore e peça para Deus discernimento, entendimento. Busque a Jesus nesse tempo. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus.